me diria assim rapidamente, 5 anos, ação contra a Fazenda Pública. Não é bem assim. Vamos por partes nessa conversa aqui. É o seguinte, nós temos uma súmula do STJ, a súmula 119. Súmula 119. Se botar ela no seu caderno aí, põe um asteriscozinho, tá? Porque ela vai ter que ser analisada com muito cuidado, essa súmula 119 do Superior Tribunal de Justiça. Por que a gente vai ter que ter tanto cuidado nessa análise da súmula 119? Pelo seguinte, rapidamente, o teor da súmula é o seguinte. A ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos. 20 anos. Aí você vai me dizer, arranjaram esses 20 anos aonde? Muito fácil. Muito fácil. O raciocínio é muito simples. 20 anos por quê? Porque se em 20 anos o particular nada requerer, o Estado estará utilizando o bem dele com posse mansa e pacífica. E 20 anos estava previsto no Código Civil de 16 como prazo necessário para uso capião extraordinária. Ou seja, o raciocínio muito simples era de quê? Se passassem 20 anos e o proprietário não tivesse proposto uma ação de desapropriação indireta, é porque ele estava pouco se importando com a posse do Estado, posse mansa e pacífica, 20 anos o Código Civil dizia uso capião. Então, se utilizava os 20 anos basicamente em virtude da uso capião. Não é que prescrevesse o direito de ação, é que quando ele propusesse a ação dele, o Estado poderia opor o direito dele a uso capião. Ele diria, ó, infelizmente, agora já não é mais desapropriação, agora o Estado já possui o bem por 20 anos e, com base na legislação aplicável, ele usufrua o bem. Qual é o problema? Dois problemas eu tenho para vocês. Mais problema do que solução, mas vamos lá. A gente chega nas soluções também. O meu primeiro problema é o seguinte. Com o advento do Código Civil de 2002, 20 anos já não é mais o prazo para uso capião extraordinária. Né? No Código Civil de 2002, vocês que adoram direito civil já sabem que lá a uso capião ocorre em 15 anos. A prescrição aquisitiva de um bem, a uso capião extraordinária sobre bens imóveis, acontece após 15 anos de posse mansa e pacífica. É assim que diz o Código Civil de 2002. 15 anos de posse mansa e pacífica, uso capião extraordinária. Ou seja, se você quiser aplicar a súmula 119, você vai ter que aplicar a súmula 119 no seu raciocínio e não na sua literalidade. Então você não vai poder aplicar a súmula 119 dizendo assim, prescreve em 20 anos porque é o que a súmula diz literalmente. Não pode. Se você achar que o correto é a aplicação da súmula 119, e a gente vai discutir isso ainda porque vai ter uma outra possibilidade, mas se você achar que o correto é a aplicação da súmula 119, você vai ter que usar essa súmula 119 na lógica que ela apresenta, e não na literalidade que ela nos traz. Ou seja, de fato, eu vou aplicar a súmula da seguinte forma, o prazo para ação de desapropriação indireta é o prazo da uso capião. E o prazo da uso capião no Código Civil de 2002 é de 15 anos. Então, se você quiser aplicar a sua súmula com o asterisco que está aí, você vai aplicar a sua súmula com base no Código Civil de 2002. 15 anos seria o prazo para uso capião extraordinária. Então, seria o prazo para o sujeito propor uma ação de desapropriação indireta. Só que nós não resolvemos o problema ainda. Por quê? Porque a medida provisória 2183... que vocês já conhecem. Falei sobre ela com vocês na primeira aula. A 2183 foi aquela medida provisória que alterou o Decreto-Lei 3365. Né? Decreto 3365, vamos relembrando, que é o decreto da desapropriação por utilidade pública. A medida provisória 2183 de 2001, ao alterar o decreto, tinha inicialmente estabelecido que prescreviam em 5 anos os prazos, prescreviam em 5 anos as ações que buscassem indenização por atos de constrição do poder público. Ou seja, prescreve em 5 anos as ações que busquem indenização por atos de constrição do poder público. Pessoal, a desapropriação indireta é um ato de constrição do poder, é um ato administrativo de constrição do poder público? Não. A desapropriação indireta é uma situação de fato, tá? Ou seja, se você quisesse aplicar a súmula 119, você estaria aplicando de forma mais correta do que se você aplicar o decreto-lei. O entendimento majoritário da doutrina é esse. Inclusive pelo fato de que o decreto-lei dizia, em 5 anos, você pode pleitear a indenização
por atos de constrição do poder público e por desapropriação indireta. Foi suprimido do texto legal a parte que falava da desapropriação indireta, por decisão do Supremo. Ou seja, a supressão dessa parte que falava de desapropriação indireta nos leva a crer que o entendimento da jurisprudência é no sentido de que é mais correto realmente a utilização do prazo para a uso capião. Ou seja, que é mais correto realmente você utilizar o prazo de 15 anos, estabelecido não literalmente, mas estabelecido no raciocínio da súmula 119 do Superior Tribunal de Justiça. Então, hoje, a meu ver, a sua resposta mais correta seria a ação de desapropriação indireta prescreve em 15 anos. Prescreve em 15 anos porque, analisando a súmula 119 do STJ, à luz do Código Civil de 2002, eu utilizarei o prazo de uso capião extraordinária para a prescrição da desapropriação indireta. Então, o entendimento mais correto é esse, certo? Salvo o melhor juízo, há gente que entenda que se usa os 5 anos do decreto-lei, mas isso é minoritário mesmo. O entendimento mais correto, o entendimento mais interessante é o de que 15 anos com a aplicação da súmula à luz do Código Civil de 2002. 15 anos é o prazo de prescrição para a ação de indenização por desapropriação indireta, certo? Que a gente já combinou, que é uma ação na qual ele requer somente a desapropriação, ou a indenização. Moleza? Moleza. Pessoal, e vocês que aprenderam uma coisa, porque eu pedi para não decorarem, né? Pedi para não decorarem, pedi para aprenderem. Se vocês me entenderam tudo sobre juros, aprenderam tudo sobre juros compensatórios, aprenderam tudo sobre juros moratórios, eu tenho uma pergunta para vocês. Os juros compensatórios na ação de desapropriação indireta. A gente tinha aprendido numa ação de desapropriação comum que os juros compensatórios começavam a contar da emissão provisória na posse. O Estado requeria emissão provisória na posse e começava a correr juros compensatórios sobre tudo aquilo que o sujeito não tinha levantado inicialmente. Aqui a situação é diferente. O Estado esbulha o bem do particular e quando o particular descobre o esbulho, ele requer uma indenização. A minha pergunta é, nesse caso, os juros compensatórios incidem a partir de quando? Pessoal, a partir do esbulho. A partir do esbulho, pelo simples fato de que eu te ensinei que os juros compensatórios, eles existiam para compensar a perda da posse antes do valor indenizatório. Ou seja, se eu sou esbulhado e perco a posse antes de receber qualquer indenização, os juros compensatórios vão ter que incidir desde o início. Desde o momento em que eu fui esbulhado, já começa a correr juros compensatórios. E sobretudo, né? Eu não recebi um centavo por ter perdido o bem. Então, nesse caso, os juros compensatórios vão incidir sobre todo o valor fixado na sentença. Tudo que a sentença definir como valor justo de indenização vai ter que ser pago mediante o acréscimo de juros compensatórios de 12% ao ano. Ou seja, aqui a gente tem uma incidência de juros compensatórios de forma mais agressiva. Porque vai incidir sobre o valor total, afinal de contas ele não levantou nada quando ele perdeu a posse, ele não levantou um centavo, então vai incidir sobre a totalidade dos valores e vai incidir desde o momento em que ele foi esbulhado, desde o momento em que ele foi retirado da sua posse sem pagamento indenizatório. Não é fácil? Fácil até demais. Pessoal, se a gente entendeu isso, desapropriação indireta é uma tranquilidade para a gente, né? Repito que vocês vão se deparar muito com situações de desapropriação indireta, nesses casos em que o Estado traveste a desapropriação dele de uma outra intervenção, né? A pretexto de estar fazendo uma servidão, um tombamento, ele simplesmente impede o uso do bem. Isso é uma desapropriação disfarçada, né? Uma desapropriação indireta, uma desapropriação que desrespeita as regras de desapropriação. Tranquilo? Maravilha. Pessoal, além da desapropriação indireta, eu preciso que vocês conheçam o que nós chamamos de desapropriação por zona. A desapropriação por zona também bastante festejada e discutida em doutrina. É uma desapropriação bem antiga, tá? Não é nova não. Ela surgiu lá com o decreto-lei de 41, 3365, aquele decreto que a gente já conversou bastante. A questão é a seguinte, a desapropriação por zona, ela acontece normalmente para a construção de obras. Quando o Estado desapropria um terreno para a realização de uma obra, o raciocínio é mais ou menos o seguinte. Em algumas situações, o Estado vai fazer uma obra em um determinado local e ao invés de desapropriar esse local, ele desapropria além do necessário.
Então eu vou fazer uma obra aqui e eu desaproprio isso e mais isso. Aí você vai me dizer, isso a mais aqui, para quê? Calma. Isso a mais aqui é o que a gente chama de desapropriação por zona. Tá? Então ele vai desapropriar o terreno necessário à obra e alguma coisa a mais. Isso que ele desapropria além do necessário para a construção da obra, é o que a gente chama de desapropriação por zona. Tá? E, pessoal, muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, me aproximo aqui, muito cuidado, eu preciso que vocês me entendam que essa desapropriação por zona, ela acontece de forma explícita, ou seja, o ato de declaração vai dizer, estou desapropriando essa parte para construir e estou desapropriando essa parte por zona. Ou seja, vai estar expresso no ato de desapropriação aquilo que é desapropriação para construção e aquilo que é desapropriação por zona. Não é uma invenção, nem o Estado vai fazer o que quiser. Não é assim, não. Ele simplesmente, quando desapropria, separa, explicita e diferencia. Então ele diz, ó, isso aqui eu estou desapropriando porque eu vou fazer uma obra. Isso aqui eu estou desapropriando por zona. E aí você vai me dizer assim, e para que se desapropria por zona? Para que o Estado precisa desapropriar além daquilo que estava necessário para fazer a obra? Por que ele não desapropria o que ele vai usar para a obra e ponto final? Seguinte, essa desapropriação por zona, ela tem dois fundamentos legais na lei. A gente vai discutir eles ainda, mas na lei nós temos dois fundamentos. O primeiro fundamento é o de que o Estado pode precisar fazer uma posterior expansão da obra. Então esse é um raciocínio muito lógico, aqui nem discussão não tem. O Estado desapropria além do terreno da obra, porque ele acha que vai precisar expandir a obra posteriormente. Então ele desapropria a obra, o espaço da obra e os terrenos vizinhos. Porque quando ele for expandir a obra, ele simplesmente expande a obra para o terreno que já é do Estado em virtude da desapropriação anterior. Então ele explicita que está desapropriando essa parte para a obra e essa parte por zona para a posterior expansão dos terrenos vizinhos. A segunda hipótese de desapropriação por zona, também prevista em lei, não é invenção de ninguém, é o seguinte: o Estado pode vislumbrar que a construção da obra vai gerar uma supervalorização dos terrenos vizinhos. Nesse caso, ele desapropria o espaço da obra e desapropria essa vizinhança privilegiada. Por quê? Para que ele venda depois o terreno e remunere-se daquilo que ele gastou com a obra. Então o raciocínio é o seguinte, ele vai gastar com uma obra e ele está vislumbrando que o gasto que ele está tendo com essa obra vai gerar uma supervalorização dos terrenos vizinhos. Mas o que acontece? Ele desapropria os terrenos vizinhos pelo valor justo, pelo valor que vale naquele momento, porque posteriormente, quando houver a valorização decorrente da obra, o Estado vai lá e vende. Então ele desapropria por zona, em virtude da supervalorização dos terrenos vizinhos, e com isso, ele vende o bem após a supervalorização para ser remunerado do valor da obra. Tranquilo? Pessoal, como é que vamos aqui em termos de desapropriação? Estamos nos entendendo? Alguma dúvida?